resultado de todo esse processo, o que nós vamos ter é uma otimização desse processo de decisão. Quer dizer, cada vez mais as pessoas, considerando de uma forma geral, vão tomar decisões corretas. Não sei se seremos capazes de tomar decisões mais certas. Porque aqui, lembra que no início eu comentei, as decisões que a gente toma são nossas, né? E eu tomo determinadas decisões porque eu sou o César. Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde. Muito obrigado pela sua audiência. Se a sua empresa precisa de um ERP completo e robusto que atenda todas as necessidades do mercado, você precisa conhecer a ERP Flex. A ERP Flex é a empresa do Ernesto. O Ernesto é fundador da SIGA, cofundador da MicroSIGA e da TOTUS, e toda a sua experiência de mais de 60 anos de trajetória está atualmente na ERP Flex. Digita lá erpflex.com.br para obter mais informações. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva com César Bulara, o fator humano e a inteligência artificial. Acompanhe agora. E hoje, uma pessoa que realmente vai nos dar muita informação, vai falar muita coisa interessante, que é o César Bulara. Bulara com 2 L's, hein? Exatamente. Ele é autor desse livro, Fator Humano, um livro que trata aí do tema desde a IA até o dia a dia de quem trabalha, né? Lembrando aí o princípio trabalho, fazer dele um lazer, um prazer, que eu acho que casa bem com o conteúdo desse livro. Se apresenta, César. Muito bom, Ernesto. É muito bom estar aqui com você. Essa conversa, eu tenho certeza que vai ser muito instigante, interessante. Trabalho no Easy Business School hoje em dia há 25 anos. Sou professor dessa área de gestão de pessoas e, no fundo, a minha conversa de todos os dias é uma conversa com executivos, gente que está acostumada também a empreender, pessoas que lidam com gente, equipes, liderança. Então, de fato, metido no cerne desses aspectos humanos, né, que fazem a riqueza de qualquer organização. Exato. E mexer com isso, né, com os aspectos humanos, não é fácil. Opa! Né? O ser humano é uma coisa bem complexa. Mas o que te motivou a escrever o livro e, principalmente, nesse momento que eu vejo com muita expectativa, com muito interesse, que é a chegada, de fato agora, né, porque ela já existe aí há uns 20 anos, da inteligência artificial. Olha, o que me motivou a escrever esse livro, no fundo, é uma bagagem que a gente foi adquirindo ao longo de todos esses anos, né, percebendo, por exemplo, dificuldades que existem na liderança de pessoas, questões humanas que devem ser tratadas mais a fundo nas organizações, nas relações, e que, no fundo, tem a ver com um processo também interno de cada um de nós, de autoconhecimento, autogoverno, entender melhor quem somos, faz com que também sejamos capazes de ser melhores, né? E num momento como o nosso, onde a tecnologia vai dominando e ganhando espaço, né, em muitas áreas, em muitas organizações, e desde faz 2 anos aí, com a chegada, por exemplo, do ChatGPT, né, de fato esses temas, diria, merecem ser tocados de um modo mais profundo, porque se de um lado a tecnologia nos ajuda muito e através do ChatGPT vamos chegar a fazer coisas que a gente nem pensava que seríamos capazes, torna-se mais importante ainda que a gente entenda
o que de fato é o ser humano. Né? E esse entendimento mais profundo do humano vai fazer com que a gente seja capaz de utilizar muito melhor a tecnologia, que tem que estar a serviço do humano. Sempre. Exatamente. E ele mencionou o ChatGPT, que é uma das IAs, né? Sim. Porque, na verdade, nós temos aí hoje umas 15, 16. Opa. Eu falo uma frase que eu acho bem interessante, porque algumas pessoas assim perguntam, mas qual é a diferença, né, entre as várias IAs que estão aí no mercado? E aí eu digo que é que nem os vários sistemas de RP que tem no mercado. Sim. Quer dizer, todos basicamente seguem o mesmo objetivo, mas só que são cada um alimentado por ideias de uma pessoa diferente. E aí é evidente que essa competição, como no sistema capitalista, é que leva cada vez mais a uma melhoria desse processo da IA, né? Sem dúvida. E no livro você afirma que a humanidade é o maior ativo da IA, como líderes, como pessoas. Como é que você vê essa relação entre o líder, né, aquela pessoa que toma decisões e que agora tem também disponível a inteligência artificial? Bom, primeiro, eu acho que algo fundamental de se perceber e ter presente é que o processo de tomada de decisão é fundamentalmente algo pessoal, humano. A tecnologia, ela sempre nos ajudou, está nos ajudando e nos ajudará muitíssimo, mas ela não pode substituir a responsabilidade de cada um nesse processo de tomada de decisão. Então, eu diria que a tecnologia, ela é uma grande ferramenta que a gente tem para nos munir, talvez, de informações, dados, rapidez de análise, por exemplo, né? Isso, sem dúvida, hoje em dia, né, é indiscutível. Para os aspectos técnicos, a inteligência artificial já nos ultrapassou de muito, né? Agora, uma decisão não é composta simplesmente por aspectos técnicos. E aí é que entra o humano. Aí é que entra, de fato, a responsabilidade que eu sinto nesse momento quando tomo esta decisão. Sabe aquele friozinho na barriga que me dá quando eu vou tomar uma decisão? Eu vou por aí mesmo? Será que é por aí que eu tenho que ir? Será que está certo? Será que eu devo fazer isso? Aqueles momentos onde você passa mal, porque você tem uma decisão que você tem que tomar, ou já tomou, mas aquela insegurança ou aquela dúvida, ou simplesmente, pois que essa decisão é dura demais, mas ela tem que ser tomada, porque é por aqui que eu tenho que ir. Isso é o humano, né? Então, esses aspectos não técnicos sempre vão estar presentes em qualquer processo de tomada de decisão, né? E é isso que talvez ajude as pessoas a entenderem também, né, quais são essas fronteiras que existem, né, entre o humano, a inteligência humana e a inteligência artificial, né? Quer dizer, o humano vai além do puramente técnico, né? Decisões que eu tomo na minha empresa, por exemplo, não são decisões puramente técnicas, né? São decisões que englobam aspectos humanos. E disso eu nunca vou poder fugir, porque senão eu estou delegando a minha decisão ou para outra pessoa, ou no caso concreto que a gente está falando, para a máquina. Quem decide não sou eu, é a máquina. Esse é o grande perigo. E eu acho que, como resultado de todo esse processo, o que nós vamos ter é uma otimização desse processo de decisão. Quer dizer, cada vez mais as pessoas, considerando de uma forma geral, vão tomar decisões corretas, né? Porque na vida a gente sempre toma uma decisão errada, mas cada vez mais com a inteligência artificial a gente vai tomar menos vezes. Aí eu diria, eu acho que a gente precisaria se deter um pouco mais nessa afirmação, porque eu posso
me desumanizar. Por quê? Porque eu estou delegando esta decisão à inteligência artificial. Eu estou nada mais do que como que utilizando, né, a inteligência artificial, colocando na minha boca aquilo que ela define, né? Então esse é um grande perigo. E nesse sentido, não sei se seremos capazes de tomar decisões mais certas. Porque aqui, lembra que no início eu comentei, as decisões que a gente toma são nossas, né? E eu tomo determinadas decisões porque eu sou o César. Você toma determinadas decisões porque você é o Ernesto, né? E na liderança de times, na liderança de organizações, ou até nas coisas da própria vida, na tua família ou entre os amigos, você vai escolher uma coisa e eu posso escolher outra. Por quê? Porque você é o Ernesto e eu sou o César. Ou seja, existe o humano e, portanto, nesse sentido, o subjetivo, que vem do sujeito, que é o Ernesto, e que é o César. E que é o grande perigo de que, aos poucos, vamos apagando isso da nossa história, né? Vamos construindo uma sociedade onde o subjetivo, nesse sentido que eu estou falando, que é a sua personalidade, o seu eu, a minha personalidade e o meu eu, vão sendo diminuídos, vão perdendo espaço, porque o que interessa é a objetividade da inteligência artificial, que, baseada em dados, me diz que eu tenho que fazer isto ou aquilo. Quer dizer, eu acho que a gente poderia dizer o seguinte, fazer aqui uma analogia. A gente tem os animais, eu, por coincidência, ganhei de presente, através da minha sobrinha, de um cachorrinho. E esse cachorrinho está habitando lá em casa e eu fico analisando. É incrível, né? Como um cachorro faz coisas assim que, se você começar a analisar com mais detalhes, você vai ver que ele tem uma inteligência, não tão forte como a nossa. Porque ele chora quando acontece uma coisa que ele não queria que acontecesse, ou ele pede comida quando ele está sentindo fome. Então, os animais, eles têm uma inteligência, né? A deles. Não são totalmente burros. Eles não conseguem falar, não sei porque Deus não deu voz para ele. Então, a gente tem, assim, os animais, desde uma cobra até uma vaca e um cachorro, que talvez é aquele que a gente tem mais ligação, porque quase muita gente tem cachorro em casa. Aí tem o ser humano, e agora surgiu um terceiro nível, a IA. Mas você coloca que a IA não vai realmente substituir o ser humano. Então aí também, um pouco na esteira daquilo que você falou, eu diria que mais do que inteligência, os animais são capazes de conhecer também as coisas, mas num certo nível, né? Isso explica, portanto, que o teu cachorro, ele te reconheça quando você chega em casa, né? Que, de fato, ele é capaz de se dirigir até o alimento, né? Porque ele está com fome, né? Então também tem aí nesse reino animal um certo conhecimento da realidade. Agora, a maneira como o ser humano conhece a realidade é muito mais profunda. E nesse sentido é pessoal, né? É o Ernesto, é o César, né? E esse aspecto pessoal é algo que um animal nunca vai ter. E aqui a gente já começa a ter uma primeira distinção naquilo que são os próprios seres vivos, né? Eu tenho aqui, de fato, seres que têm um conhecimento das coisas, vamos dizer assim, né? Mas não é um conhecimento da profundidade que tem um ser humano, que capta, né, aspectos profundos da existência e dele mesmo, né? E aqui a gente entra talvez em algo que consiga explicar um pouco essa diferença entre o ser humano e a inteligência artificial, né? O ser humano tem interioridade, né? O ser humano, ele é capaz de falar consigo mesmo,
ele é capaz de refletir sobre as suas ações, ele é capaz de mergulhar na própria subjetividade. Um animal nunca seria capaz de fazer isso, porque lhe falta esse algo, né, que diferencia o humano do animal. E quando a gente fala da inteligência humana com relação à inteligência artificial, também a gente tem que ter em conta esse mesmo ponto. O que é a inteligência humana? A inteligência humana é o lugar da subjetividade, é o lugar do eu. Uma inteligência artificial nunca vai ser um eu. Nesse sentido, no próprio livro eu citei um exemplo que eu pego de Descartes. Descartes, no fundo, dividia o mundo, a realidade, entre res cogitans e res extensa. A coisa pensante e a coisa material. Então, o ser humano é a coisa pensante. Um animal não é uma coisa pensante. O ser humano é uma coisa pensante. A inteligência artificial não é uma coisa pensante. É uma coisa material. Como é que numa coisa material pode surgir o pensamento? Então aqui a gente já começa a falar um pouquinho em termos antropológicos, né? E essa questão tão importante hoje em dia, que é o conhecimento mais profundo do ser humano, vai fazer com que eu entenda muito mais a fundo o que é a própria inteligência artificial e como eu posso usá-la potencializando todos os recursos que ela tem. Agora, se eu não sei o que é a inteligência humana, eu não vou conseguir entender o que é essa inteligência artificial. Quer dizer, o humano e a inteligência humana e a artificial não são a mesma coisa, né? São realidades radicalmente diferentes, em termos de filosofia até qualitativamente diferentes, né? De fato, a inteligência humana é, nesse sentido, a coisa pensante, que no fundo somos nós, os seres humanos. A inteligência artificial é fabricada, né? E isso independente da pessoa, né? Daquele mais inteligente ou daquele menos inteligente. Sempre a gente vai estar falando da coisa pensante, que é o sujeito, o ser humano, contra uma coisa material, que é um animal, ou a própria inteligência artificial, que também se sabe que equivocamente foi chamada de inteligência artificial. Né? A gente está jogando em um outro terreno, né? Aqui é o terreno da inteligência humana, né? O terreno do humano, o terreno do pessoal, é o terreno da intuição, da inspiração e do insight, como bem disse reconhecidamente já um grande especialista em inteligência artificial, Stuart Russell, que eu também cito no livro, né? Escreveu também muito já sobre esse tema. E ele mesmo, sendo um profissional profundo conhecedor do tema da inteligência artificial, ele reconhece isso. A inteligência humana tem aqui essas três particularidades que a diferenciam e fazem com que a gente comece a perceber o que de fato é o humano e o que é o artificial. Intuição, inspiração e insight. Nenhuma máquina é capaz desses três Is da inteligência humana. Então, o fator humano, ele propõe uma jornada de autoconhecimento, né, como ferramenta estratégica. E essa busca interior, ela pode realmente gerar resultados práticos nas empresas? Opa, sem dúvida alguma. Aqui, no fundo, a gente está falando de reforçar o lado humano, né? Reforçar ou aprofundar no sentido do humano, sempre vai nos dar bons benefícios, porque no fundo significa se redescobrir. E eu acho que a gente está num tempo muito interessante para essa redescoberta, né? Quer dizer, do mesmo modo em que podemos nos desumanizar, a gente falava, né, anteriormente, por causa de um uso inadequado da inteligência artificial, utilizando essa mesma inteligência artificial de um modo adequado, poderemos redescobrir a nossa humanidade. Esse é o ponto. E aqui a gente fala abertamente sobre temas que foram temas de sempre tocados pelos filósofos, né, que falam sobre a grandeza do ser humano.
Os temas que falam da excelência humana, já disso os gregos são os nossos grandes mestres, né? Todo esse tema da excelência humana, das virtudes. Então, justamente como esse conhecimento foi como que diminuindo ou caindo em desuso, a gente já não tem, talvez, uma imagem adequada, né, para ter de referência quando a gente fala do ser humano. E, portanto, do que significa tomar decisões e, portanto, do que significa atuar de um modo ético, né? E, portanto, tratando de achar e encontrar a melhor maneira de realizar uma ação, não só do ponto de vista técnico, do ponto de vista humano, do ponto de vista ético/moral, que são as duas coisas, ética e moral. A etimologia da palavra só que é diferente, né? Ética vem de ethos, grego, moral vem de mors, latim. Mas estamos falando da mesma coisa. Então, se a gente perde a perspectiva do ser humano como um ser moral, de fato, uma inteligência artificial pode nos substituir totalmente. E a pergunta, então, mas será que uma inteligência artificial consegue captar o que é o moral? Óbvio que não. Porque para isso eu tenho que ser uma pessoa, o que uma inteligência artificial nunca será. Mas isso vai levar para uma vida melhor ou pior? De uma forma geral. Me parece que toda vez que a gente aprofunda no humano e no sentido do humano, a gente sempre vai sair ganhando. Porque vai nos abrir horizontes que a gente não via. Justamente porque a gente estava focado no nosso modo de fazer as coisas, e neste sentido já a própria sociedade industrial, né, há mais de um século, foi, de certa forma, nos automatizando. Aquela sátira, de certo modo, né, que Charles Chaplin faz já no começo do século XX, né, onde ele aparece ali apertando o quê? Botões, né? Pois talvez esse uso inadequado da inteligência artificial vai fazer com que a gente volte a essa mesma imagem, né? No fundo, é uma nova analogia para aquele apertar botões numa fábrica, né, de processo contínuo, né? Então, seremos transformados exatamente nisso que Charles Chaplin criticava. Se deixamos que a inteligência artificial ocupe um espaço que não é o dela. Então a gente também não deve competir com a IA, né? Quer dizer, ela deve ser uma aliada. Perfeito, sem dúvida. Uma grande ferramenta, né, para aspectos humanos, aspectos técnicos que tenham a ver com recolher dados, né, analisar um grande número de alternativas. Isso, sem dúvida, ela pode fazer muitíssimo mais rápido e muitíssimo melhor. Agora, a decisão sobre esses dados sempre terá que ser humana, né? Porque, no fundo, de outro modo, eu vou estar delegando algo que não deveria ser delegado. No fundo, eu vou estar dando a chave da minha vida para a IA. Se é isso que algumas pessoas querem fazer, bom, eu não sei se isso, de fato, vai trazer mais felicidade e realização, porque você está deixando de exercer a sua humanidade. Isso. Entregando a chave da sua humanidade para a IA. Que não é, vamos dizer assim, a forma correta. Quer dizer, ou diria, não é a forma humana. Diria que só reforça a nossa conversa. Exato. Puxa vida, eu acho que se a gente não toma cuidado, para algumas coisas, de fato, a gente tem um sério risco de nos desumanizar. Agora, isso tudo vai ser incorporado no cotidiano, quer dizer, no dia a dia, principalmente nas empresas. Então, como é que isso deve ser considerado sem parecer distante da realidade? Quer dizer, como é que isso vai ser incorporado no processo de decisões das pessoas, principalmente nas empresas, porque também nas questões familiares, mas nas empresas é que as decisões são um pouco mais pragmáticas, quer dizer, depende mais de
deve fazer isso ou deve fazer aquilo. E aí tem que ser tomada uma decisão bem definida. Então, me parece que sempre, cada vez mais, o uso da IA vai ser um grande ponto de apoio. Uma maneira de falar sobre esse tema é pensar o seguinte, olha, quando a gente falava daquelas decisões que são indelegáveis, né? Se a gente agora coloca o foco nesse ponto, a gente pode dizer o seguinte, você daria poder total a algo que você não conhece? Eu não daria. Né? E o cargo que você ocupa, que eu ocupo, tem esse poder. Então você está disposto a abdicar desse poder para que outro exerça esse poder por você? No fundo, esse outro seria a IA. Né? De trás de cada decisão existem critérios, existem valores. Você está disposto a abdicar dos teus critérios e dos teus valores pelos critérios e valores da IA? Quem é que colocou esses critérios, esses valores nesta IA? Esses valores e critérios que estão ali são de alguém. Você está disposto a confiar cegamente nesses critérios e valores de um outro? E aí a gente poderia considerar que depende das pessoas, quer dizer, aquele ser humano que é menos inteligente, que talvez não estudou tanto, que talvez não tenha tanta experiência, e que talvez até a gente possa dizer não tenha atingido uma idade ainda tão forte, tão avançada, porque conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais experiente. Então, dependendo da situação daquela pessoa na empresa, a IA vai ter mais ou menos influência. Por exemplo, numa empresa que os diretores não têm muita experiência, que são jovens e tal, ou então que a empresa está no começo ainda, que não tem lá nenhum ser humano com uma inteligência muito forte, a IA vai ser mais forte. Enquanto que numa empresa que já tem pessoas mais experientes, talvez a IA vai ser mais fraca, vamos dizer assim, vai influir menos no processo de decisões. Eu acho que pode haver esse ângulo, né? Baseada na experiência, né? das organizações, das pessoas, pode-se dar mais ou menos relevância à IA, né? Agora, me parece que mais do que simplesmente a experiência, eu acho que a gente tem que voltar ao ponto central, né? Quer dizer, se eu entendo o que é o ser humano, eu acho que isso, de certa forma, faz com que eu esteja mais precavido a um uso indevido da IA, né? Ou a atribuir a ela um peso maior do que ela deveria ter, né? A grande tentação vai ser sempre essa. Assim como há décadas atrás, né, quando surgiu a televisão, bom, é verdade porque saiu na televisão. É verdade porque disse a IA. Esse é o grande perigo, né? Mas não necessariamente é verdade porque a IA disse. E, aliás, hoje em dia, quem conhece mais a fundo qualquer tema começa a perceber que aquilo que ela está devolvendo não é assim tão correto, né? Mesmo que ela aprimore isso, quem está dando a esta IA os critérios de onde ela vai colher os dados, etc., quem está filtrando toda essa informação, né? Sempre existe um ser humano por detrás daquele processo, né? Ou sempre existe um ponto inicial a partir do qual aquela IA começa a trabalhar. Quem é esse ponto inicial? Né? No fundo, novamente aqui, é essa disjuntiva. Bom, será que você está preferindo confiar na IA porque você está com medo de tomar uma decisão? Por que você acha que ela pode estar mais certa do que você? Em questões que são justamente pessoais e nesse sentido subjetivas,
porque é deste sujeito que é você ou eu, por que eu vou ter a interferência de uma IA como fator determinante e decisivo? Não estou dizendo concomitante, estou dizendo determinante e decisivo, né? Ou seja, a última palavra é deste agente e não minha. E mais, isso também vai criando um processo de acomodação. Porque, afinal de contas, já que eu já tenho uma resposta que me é dada, eu não sei se eu vou gastar mais tempo tentando eu mesmo pensar em qual seria a melhor resposta, porque eu já tenho uma. Então, a tendência a se acostumar a tomar decisões desse modo mais fácil, sem gastar tanto tempo, e sem gastar tanta cabeça, é muito forte. Novamente, aqui existe um perigo real, né? Que a gente vá, nesse sentido, evoluindo em coisas que são super importantes. Capacidade de tomar decisão. Aí eu vou fazer uma ligação com aquilo que eu sou, entre aspas, especialista. O RP significa Enterprise Resource Planning, é um sistema de gestão automatizado, quer dizer, trabalha baseado em programas feitos por programadores, como eu fui e ainda sou, gostaria pelo menos de ser. Então, como você vê essa questão de que chegou um momento em que a gente achava que um RP vai ser capaz de tomar todas as decisões numa empresa. Decisões desde o tipo de determinação do preço de venda, definição de se deve vender para aquele cliente ou não, né? Porque às vezes não vale a pena vender para aquele camarada, decisões de demitir alguém, né? Então, o RP ele perseguiu e persegue até hoje esse objetivo. Como é que você vê essa relação ERP, ser humano e IA? Vamos lá. Em primeiro lugar, assim, algo que eu constantemente penso, né? Poxa, por que tem esse apelo, né? Isso que você mesmo falava, puxa, eu vou construir um sistema que ele mesmo vai conseguir tomar as decisões, a IA também, né? Talvez, né? Tenha a ver com uma espécie assim de sonho da humanidade também, né? De acabar com os erros, né? Tudo perfeito. Bom, isso não é humano. Isso não é humano, né? O humano é que haja erros, é que eu me equivoque na tomada de decisão. E é justamente essa possibilidade que talvez aterroriza alguns, outros querem eliminar, porque a gente pensa que no fundo o mundo tem que ser perfeito, né? Ou que a gente esquece do seguinte: quem decide o que é o melhor? E a gente volta para o campo da filosofia, e a gente volta resgatando a filosofia grega. O que a virtude me diz? Porque a virtude é isso, é a excelência nesse comportamento. Quem define é uma máquina? Ou sou eu que conheço as circunstâncias e que, como ser humano, estou inserido no mundo? Que é uma outra maneira de entender, né? O ser humano toca a realidade, palpa as coisas, né? Enxerga o mundo. Uma máquina não palpa, não enxerga o mundo, né? No fundo é uma analogia, né? Aquilo que é a visão de uma máquina não é a visão humana, né? No fundo é sempre uma imitação, é um mimetismo, né? Até com esses programas de identificação de imagens, né? 99% de chance que de fato é um computador que eu tenho na minha frente, né? Mas o ser humano não, o ser humano, isto é um computador, que é parte da forma humana de conhecer as coisas, afirmativa. Tudo que a gente tem por detrás da IA tem a ver com cálculos probabilísticos, né? A inteligência humana não é baseada em cálculos probabilísticos.
E talvez aqui tenha esse outro aspecto, né? No fundo, a gente reduziu a tomada de decisão a cálculo estatístico e probabilístico. E não é só isso. Porque quando a gente sente aquele frio na barriga, né, aquilo manifesta humanidade, que é: eu sinto a responsabilidade desta decisão. Né? E não me importa se eu tenha 99% de certeza. Né? Eu quero saber se essa decisão é certa. Não, ela é certa 99%. Não. Eu quero saber se a decisão é certa. E aí entra... No sentido de eu devo fazer. E aqui a gente entra, por um lado, na questão ética. Então, eu pinço um pouco a questão só para as pessoas de entenderem rapidamente. Eu pinço num primeiro momento Kant, ética do dever. É isso que eu devo fazer? E logo em seguida, depois de, né, fazer com que as pessoas joguem nesse campo da ética aqui, que é talvez o mais rápido e fácil, né, o devo ou não devo, aquele que é mais profundo, que é a ética das virtudes, novamente os gregos, né, de fato que já não é só o que eu devo, aquilo que é o bem que eu devo buscar. E na filosofia grega, o bem antecede ao dever. Uma coisa é dever porque antes é boa. Uma coisa não é boa porque é dever. Vou repetir. Uma coisa é dever porque antes é boa. Isso é a estrutura da ética. Isso estrutura o processo de tomada de decisão. Porque no fundo eu me pergunto sobre aquilo que eu estou decidindo, se é bom ou não. E isso depende também do critério de como a pessoa pensa. E aí podemos até envolver assim, a opinião das pessoas, depende às vezes da sua religião, depende de como ela vê a desigualdade das pessoas. Então, indo nesse sentido, a gente pode perceber que a gente entra num outro nível de conversa aqui que tem a ver com níveis de profundidade dessa discussão, né? Como já falamos no início, né? Para aspectos mais profundos, eu não vou querer delegar essas decisões. Exato. Porque essa decisão é minha. Absolutamente minha. Porque senão eu vou estar delegando a minha vida para outro. Diz você o que eu tenho que fazer. E para aquilo que é realmente importante na tua vida, você não pode delegar. Agora, existem outros aspectos que são opináveis. Que é o que você começava a dizer. Mais ainda, se é opinável, pois então, também deixa eu decidir. E tanto faz. Então, por que eu tenho que obedecer a IA? Se é opinável, por que eu tenho que obedecer a IA? Ok? Então, vai se descortinando esse campo quase infinito da alma humana. No fundo, é isso que a gente está falando. A gente tem que conhecer melhor o que é a alma humana para começar a entender o que é inteligência artificial e fazer as analogias necessárias, e não o contrário. Né? Isso chega a envolver religiões ou pensamentos. Eu já, quando você também citando esse teu ponto, né, prefiro remeter àquilo que é o mais universal, que é o seguinte: o poder da inteligência humana, que os gregos já destacaram e que tem esta palavra, sabedoria. Se não existissem coisas mais acertadas para serem feitas, decisões melhores, não teria sentido de falar de sabedoria, porque tudo seria a mesma coisa, e não é. Uma decisão certa não é a mesma coisa do que uma decisão errada. Depende. O verdadeiro e o falso não são a mesma coisa. A virtude e o vício não são coisas opostas. Então, a sabedoria que nos brindaram os gregos, né, tem esse aspecto de universal e que fala sobre esse grande poder da inteligência humana de conhecer as coisas, né? E algo que uma máquina nunca vai ser capaz de fazer. E isso vai mudando conforme o tempo passa. Quer dizer, se a gente considerar que nós estamos aí em 2025, esses critérios que você
coloca que a inteligência humana vai adotar vão ser iguais em 2100, 2200? Então, aqui a gente fala de Nós não aspectos... vamos mais estar aqui, né? Então, por isso, não vamos mais, mas a gente está falando aqui de aspectos constitutivos, hein? Aspectos essenciais e não acessórios. Então, novamente, é disso que se trata quando a gente fala de fator humano. Eu estou indo atrás dos aspectos que são essenciais, né? Aqueles que definem o que é um ser humano, capaz de pensar, e pensar por conta própria, e, portanto, pensamento crítico, né? Portanto, consciência, que é outro tema que a gente nem chegou a tocar, né? Quer dizer, o ser humano tem consciência de si mesmo. Ele entra na própria subjetividade. E é essa mesma consciência que diz para ele, faça isso, não faça isso. Mas isso não é igual em todas as pessoas. Isso, diria, o igual é todos têm dentro de si essa experiência de alegrar-se por algo que, pelo menos subjetivamente, puxa, que bom que eu fiz isso, era isso que eu tinha que fazer. Isso. E de me entristecer quando eu percebo que eu não devia ter feito tal coisa. Isso é o universal, que se chama experiência moral, que descreve o ser humano, que nenhuma máquina pode ter, que nenhum animal tem. Agora, cabe à filosofia aprofundar em como é que a gente vai destrinchando essa experiência moral para que a gente vá entendendo as profundidades deste humano, né? Que faz com que eu seja capaz de perceber que existe algo que se chama sabedoria. Portanto, eu posso te dizer, você está indo por um caminho que não é bom. E só uma última pergunta. Isso depende... nós vivemos num mundo gigantesco, com filosofias bem diferentes, né? Podemos citar essa questão do comunismo versus capitalismo, que é uma briga que eu não me conformo que até hoje não se chegou numa conclusão de qual é o melhor sistema, e o mundo todo adotar um único sistema, Tá. como em questões até pessoais, de que num país se condena determinada atitude e no outro país não se condena essa atitude. Isso, através da inteligência artificial, enfim, vai evoluir de forma que um dia a gente tenha um mundo sem guerra. Hoje você abre o jornal, você só vê briga entre as nações, só vê um querendo ser melhor que o outro, atacando o outro, prejudicando o outro, não encontra uma paz. Um dia, será que a inteligência artificial vai ajudar ao mundo chegar num momento de maior paz e amor entre as pessoas? Tá, então, se me permite, eu vou pegar esse ponto aí e dizer, cuidado, que aí você está, me parece, atribuindo uma função para ela que ela não deveria ter, né? Porque é o ser humano que tem que buscar a paz, né? A inteligência artificial, ela pode ser um instrumento. Isso, mas é isso que eu quero dizer. Eu, em primeiro lugar, tenho que querer a paz, né? E sobre essas questões também... Eu digo assim, que ela possa ajudar. Sem dúvida, nesse sentido sim, mas eu, justamente, né? Cuidado que daqui a pouco a gente está delegando a paz para IA. A paz sou eu que tenho que buscar, né? Porque eu entendo que esse é um elemento humano fundamental, né? E que a IA não precisa me dizer isso, né? E que ao mesmo tempo eu tenho que, em primeiro lugar, querer e assumir de fato este valor essencial, né? Que eu não posso abdicar, né? Agora também aí na tua fala, quando você cita os sistemas econômicos, né? Capitalismo, né? Socialismo, as ideologias também, né? São temas que, no fundo, requerem de cada um de nós um aprofundamento no humano, né? Existe uma única forma de fazer as coisas? Não. Agora, a gente pode dizer com certeza que existe uma forma melhor e uma forma pior. Para algumas coisas, talvez a gente chegue num consenso. Para outras, muitas não.
Agora, cuidado que aqui também a gente fala, no fundo, do entendimento do ser humano, né? E um entendimento mais profundo do ser humano vai nos provocar questões mais de fundo, que talvez nos façam repensar a nossa opinião. Puxa, tal sistema é melhor do que outro. Por quê? Mas esse sistema tem que estar a serviço do ser humano, e não o contrário. Então, se o sistema tem que estar a serviço do ser humano, o que é o ser humano? Então, se eu entendo, novamente, mais do mesmo, se eu entendo mais profundamente o humano, eu vou entender como as ferramentas que eu tenho à minha disposição, uma IA, por exemplo, né, a maneira como eu estruturo a sociedade, tem que estar a serviço do humano, e não o humano a serviço das estruturas, que é o que a gente observa em algumas realidades também, né, que no fundo, novamente, é uma maneira talvez de delegar a minha decisão, eu não quero problemas, que outros decidam por mim, ou talvez desse desejo de ter um mundo perfeito e, portanto, criar o sistema perfeito que vai resolver todos os problemas. Não existe sistema perfeito, né? Cabe ao ser humano e também criando essas condições para que a gente vá aperfeiçoando esses sistemas, essas estruturas. Algumas coisas, de fato, a gente não vai ter consenso. Agora, cuidado que nas coisas essenciais é fundamental que a gente tenha consenso, porque senão não estamos falando da mesma coisa. Não estamos falando do humano na sua realidade profunda. Porque se eu e você discordamos na realidade profunda, um está certo e o outro está errado, porque a gente está falando de algo que é a essência. E uma essência não pode ser de dois modos. Ou ela é de um jeito, ou ela é de outro. E isso não quer dizer uniformizar o mundo. Isso simplesmente quer dizer qual é o ponto comum de apoio para toda a nossa discussão. Mais uma vez, se eu aprofundo no humano, eu vou ter luzes para resolver as questões que surgem agora e que surgirão daqui a 100 anos. Quando a IA ou o que fizer às vezes dessa super tecnologia tiver sido criada. E aí uma recomendação que eu dou é de vocês lerem esse livro, porque aí vão entender melhor ainda tudo aqui que o César nos explicou. O livro pode ser encontrado aonde? Então, Ernesto, o livro pode ser encontrado na Amazon, por exemplo, online, né, muito mais fácil também, acessível. Você coloca lá Fator Humano, César Bular, você já vai ver. Nas melhores livrarias aí, né, você também digita pela internet e vai te dando aí algumas dicas de quais livrarias que você pode encontrar esse livro. E é isso, acho que é uma boa ocasião da gente aprofundar nesses temas tão importantes e tão relevantes, né, ainda mais hoje em dia. Que não esqueçamos a nossa identidade. Somos seres humanos. Exato. Vamos fazer, para encerrar legal essa entrevista, um ping-pong. Então, vou te fazer duas perguntas. Primeiro, um valor inegociável para um bom líder. Integridade. Ponto. Outra, o maior risco de se render demais à tecnologia, que é o meu caso. Desumanizar-se. Você vai ter que me explicar isso melhor, hein? César, muito obrigado. Está aqui o livro, pessoal, para vocês melhorarem o seu conhecimento. E eu vou lhe presentear também com 2 livros. Um é o Dicas de Como Chegar Lá, que é um livro também que a gente escreveu com esse objetivo de ajudar as pessoas, dar algumas dicas. E espero que seja útil. E um livro, esse é um livro sobre a cidade de São Paulo, Rio, Santos, que meu pai era fotógrafo e ele fazia exatamente cartões postais, que depois eram vendidos para as pessoas que tivessem, até hoje. Esse mesmo é um lindo cartão postal, hein? Essa mesma foto, hein? A cidade de São Paulo é incrível como ela cresce. Até aqui uma curiosidade, vou usar falar. Eu fui para Paris agora. Nós estamos em 2025,
Mas eu, quando comecei a trabalhar na Honeywell, fiquei 6 meses lá, trabalhando, fazendo cursos, me aprimorando nessa parte de computação. Paris não mudou nada. São Paulo cresceu de uma forma impressionante. E eu acredito que daqui a 100 anos, São Paulo vai dar de 10 em Paris. Muito bom. E com esse livro, muito obrigado. A gente carimba tá bem. a beleza obrigado. Que é a cidade de São Paulo. Perfeito. Obrigado. Obrigado a você, Ernesto. Muito bom.